A paz do Senhor Jesus Cristo para todos. Hoje, em continuidade ao tema do segundo trimestre deste ano de 2020, estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Dentre as 13 lições do trimestre, estudaremos hoje a lição 5, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo se encontra em Efésios 2, no versículo 4 e 5. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Aleluia, glória a Deus. Oremos. Senhor Deus, soberano Pai, grato a Ti, meu Deus, por esta oportunidade de podermos mais uma vez, Senhor, estarmos meditando na Tua santa palavra. Derrama sobre todos nós o Teu Santo Espírito em sabedoria, em entendimento, em inteligência. Venhamos a aprender tudo, ó meu Deus, que precisamos para viver uma vida sóbria e na Tua presença. Fortalece-nos, meu Deus amado, ó meu Senhor, na Tua palavra, no conhecimento, na Tua graça. Em nome de Jesus Cristo. Amém. A verdade prática, por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como introdução, a presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Efésios 2, versículos 1 a 10. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Aleluia, glória a Deus. Vejam que aqui se trata da misericórdia e dentro da misericórdia a graça de Deus, que é um favor imerecido, ou seja, não é por méritos que nós alcançamos a salvação e a vida eterna junto com Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso. Quanto à leitura diária, segunda-feira, Romanos 3, versículo 21 a 23. 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. 22. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Aleluia, glória a Deus, é para todos os que creem. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vejo aqui o ressaltar desse versículo 23, onde menciona que todos pecaram. Significa que não há ninguém nesta terra que possa dizer que é perfeito diante de Deus. Então todos precisam de salvação. Todos precisam do Espírito Santo. Terça-feira, Isaías 59, versículos 1 e 2. 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Aleluia, glória a Deus. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. E eis aí então uma justificativa para nós
para não nos deixar levar pelo pecado, porque isso faz com que Deus encubra seu rosto e não nos ouça. E para quem quer estar falando com Deus, ouvindo a sua voz, é importante entender bem isso. E quando diz que as vossas iniquidades, está tratando de uma situação de insubordinação diante da palavra de Deus, que requer da gente atitudes. Então, essas insubordinações ou essas iniquidades que nos dirige contra a lei de Deus, faz com que a gente se separe dele. Temos que lembrar isto sempre. Então, os pecados nos afastam de Deus e impedem as nossas orações. Vejam só. Então, um homem que esteja pecando, ele não é ouvido, ou não é atendido, melhor dizendo, porque ouvir, eu creio até que o nosso Senhor ouve, mas este ouvir aqui está atrelado a atender. Então, louvado seja o nome do Senhor, que Deus nos atenda sempre, ouvindo as nossas orações, e para isso precisamos estar longe do pecado. Quarta-feira, Tiago, capítulo 1, versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui, lembrando a igreja, concupiscência quer dizer desejo desenfreado. Aleluia. Então, o desejo desenfreado, ele sendo concebido, ele dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Lembrando sempre Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Nós temos que ficar sempre atentos a isso, para a gente não se deixar levar, ou se deixar abater, ou se prostrar diante do pecado, porque isso gera em nós a morte. Então, a consequência do pecado é a morte. Quinta-feira, Romanos 11, versículos 30 a 32. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. Assim também, estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Aleluia, glória a Deus, pelo amor de Deus por nós, que gera esta misericórdia. Aleluia, glória a Deus para conosco. Então, a compaixão divina alcança toda a humanidade. Sexta-feira, Romanos 3, versículos 24 a 26. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. 25. Ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. 26. Para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vejam que aqui há alguns conceitos que nós podemos depreender desta passagem da Bíblia. Aqui a gente tem o conceito de justificação. Atrelado à justificação, a gente vê a redenção, a propiciação, a remissão dos pecados. Aleluia. Compreendamos, então, que a redenção está atrelada à libertação da prisão em que nós nos encontramos. A propiciação pela fé no sangue de Jesus Cristo, ela significa que nós tivemos a libertação, porque Jesus Cristo, ele substituiu a nós
na sua morte, aleluia, porque éramos para a gente pagar o preço do pecado. O salário do pecado é a morte. E o Senhor, então, ele fez propiciação por nossa culpa, aleluia. E assim ele nos redimiu, aleluia. Assim ele nos remiu, assim, aleluia, glória a Deus, ele nos justificou. Então a remissão está atrelada ao perdão, aleluia, perdão dos nossos pecados. E no pacote integral a gente tem então a justificação, que vem de forma gratuita por esta graça maravilhosa que nos é concedida. E a graça é um favor imerecido da parte de Deus para conosco, por causa do favor que há em Jesus Cristo, que deu seu sangue, então que nos redimiu, que fez propiciação por nós, que nos remiu e nos justificou. Então fomos alcançados pelo favor imerecido do nosso Deus, que é a tradução da palavra graça. Sábado, Mateus 5, versículos 13 a 16. Versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aleluia, glória a Deus. Aqui a gente tem dois maravilhosos conceitos. Quando resgatados por Cristo, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Aleluia. O sal, ele tem propriedades curativas e tem propriedades de tempero. Aleluia. A gente pode depreender isto na Bíblia, na passagem que está lá em 2 Reis, no capítulo 2, no versículo 20 e 21, onde o profeta Eliseu, ele lançando um prato de sal nas águas de Jericó, que eram insalubres, elas se tornaram sãs. Aleluia. Então está aí uma propriedade curativa. E há indícios também que eles usavam o sal como propriedade de medicamento. Aleluia, glória a Deus. E também, logicamente, como conhecido muito bem hoje, a gente tem o sal, ele como tempero. Aleluia. Então, Cristo, ele estava tratando sobre o sal como propriedades curativas de tempero. E o sal também era usado como adubo. Aleluia. Então a gente tem todo este dever diante do mundo. Aleluia. Porém, se a gente se deixar, aleluia, abater, se a gente se deixar abater pelo pecado, a gente acaba sendo como um sal que não tem sabor, um sal que é insípido, aleluia, que não serve para nada, aleluia. Também o Senhor trata como a gente tendo o Espírito de Deus como a luz do mundo. Ou seja, não tem como alguém dizer que é crente, não tem como alguém dizer, aleluia, que é de Deus e está escondido em seu quarto e não prega a palavra e não demonstra com atitude que é servo de Deus, que é luz, aleluia. Então todo aquele que se diz de Deus é luz e ilumina, aleluia. E o pecado a gente sabe que é o símbolo da escuridão. Então aquele que peca, ele não é luz, aleluia. E sim, aleluia, motivação das pessoas que não têm a Cristo não entender bem o que significa ser servo de Deus. Então ser servo de Deus é ser luz, é ser sal da terra. E ser luz significa que, querendo você ou não, você vai ser luz para o mundo, porque Cristo estará
em você, iluminando os teus caminhos e, consequentemente, fazendo com que essa luz apareça diante dos homens. Não tem como nós nos esconder, se estivermos verdadeiramente com a luz do Senhor Deus. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículos 1 a 10. Vejamos. 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. 2. Em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Oh, glória! Aqui o apóstolo Paulo, ele demonstra que a salvação é um dom de Deus. Então seja grato ao Senhor, porque Ele te escolheu. E se Ele te escolheu, Ele tem para você boas obras nas quais você deve andar. E vejamos na palavra a vontade do Senhor e vamos nos inserir nesse contexto dessas boas obras. Então, pela fé, tomamos posse da bênção. Iniciamos agora o primeiro tópico da lição: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Efésios 2, de 1 a 3. Lembrando que aqui tem a doutrina da regeneração. Ela é explicada da seguinte forma: dantes você estava imerso no pecado, morto para Deus. Aí você cumpre o que está previsto em Romanos 10, no versículo 9, confessando a Jesus Cristo como teu Senhor. E Deus, então, Ele, dentro dessa abundante misericórdia, Ele te regenera, ou seja, todo o teu passado é jogado no mar do esquecimento, todos os pecados. E você tem uma chance junto a Deus de se tornar uma nova criatura, de tal maneira que você passa a andar de uma forma tal que o teu passado não mais te condena. Isso se chama regeneração. Aleluia. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é armatia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Inclusive, dentro deste tema, a gente tem uma matéria na teologia
chamada amartiologia, que é justamente o estudo da doutrina do pecado. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. E isto é muito sério. E é por isso que nós temos a confissão de fé, que nos faz tornarmos nova criatura e imitar Cristo na sua morte e como nova criatura na ressurreição. Aleluia. Porque dantes estávamos mortos já para Deus, mas nascemos de novo e é uma coisa maravilhosa que o nosso Deus faz conosco. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Vimos isso em Isaías 59, 2. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. 1 Timóteo 5, 6. E é impressionante como Deus, Ele faz com que a gente renasça e dantes, então, impedido de ouvi-lo e falar com Ele e até obedecê-lo, o Espírito de Deus, em contato com o nosso espírito, faz a gente entender os conceitos, a vontade, os mandamentos e principalmente nos dá as forças e a fé para a gente conseguir obedecer a Deus. Então, sem Deus não conseguimos verdadeiramente fazer isto. É necessário então que a gente creia e assim a gente viva com Cristo. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. E aqui o tópico, no item 2, a gente vai tratar das nossas ofensas e pecados. Porque tem pessoas que acham que não tem pecado. E aquele que diz que não peca já se acha mentiroso diante do Senhor. Mas vejamos, então, as atitudes erradas adotadas na vida passada, aleluia, do salvo antes da regeneração. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Romanos 12, 2. Lembrando que em Romanos 12, no versículo 2, o apóstolo Paulo, ele chama os crentes para não se conformar com o mundo, mas transformar pela renovação do nosso entendimento, e assim experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, a ordem é não andar segundo o curso deste mundo, porque muitos conceitos levam a gente para longe de Deus, e às vezes com falsas moralidades. Uma mentirinha pode, uma mentira ela é aceitável diante de algum quadro de necessidade. No entanto, a palavra de Deus abomina muitos atos que nós praticamos quando éramos do mundo. Segundo item, andastes segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. 2 Coríntios 4, no versículo 4. Mas adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal.
lá em Efésios 6, no versículo 12. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Efésios 1, 21. Então, o príncipe deste século, ele rege muitas coisas no mundo. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não se adaptar ao querer do maligno. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Glória a Deus. Então, a terceira atitude que nós tomávamos quando estávamos no mundo é fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Glória a Deus, que nós podemos nos livrar de tais atitudes e sermos conforme Deus quer que a gente seja. Pelo próprio Espírito nós conseguimos isso. Pelo próprio Espírito de Deus nós conseguimos isso. E assim, a nossa condição diante de Deus era caótica. Éramos escravos e estávamos condenados à perdição e à morte. Assim a gente resume este tópico. O próximo tópico, vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Aleluia, glória a Deus. Primeiro item, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Efésios 2, versículo 3, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia, que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Efésios 2, versículo 4. É preciso ter o Espírito de Deus para a gente conseguir compreender este imenso amor de Deus por nós. E se a gente conseguir chegar na dimensão do amor de Deus, a gente vai olhar para as pessoas de uma forma diferente, vai conseguir entender, segundo a ótica de Deus, a transformação que Ele implementa numa pessoa que está totalmente afastada dele. Aleluia! E a gente vai compreender que Deus muda pessoas e a gente vai amá-las por causa disso. O ato de misericórdia implica compaixão. Pega essa palavra, compaixão. E simpatia para com os indignos. Romanos 11, 30 a 32. Muita gente gosta de julgar os outros pela aparência, pelo ser, pelo ter. Mas a gente, com os olhos de Deus, a gente vai entender que nós mesmos não temos tanto valor quanto às vezes a gente dá por nós. Se a gente olha para um outro que a gente julga inferior, a gente acha que é melhor que este. Mas aos olhos de Deus, não é bem assim. Então, a mesma compaixão que Deus tem conosco, Deus tem com todo ser humano. Dando continuidade, a carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira,
Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Que coisa linda! O apóstolo Paulo descrevendo este abundante amor que redunda em abundante misericórdia para conosco. Se a gente olhasse com os olhos de Deus, os nossos corações indignos, aleluia, a gente sentiria essa podridão, mas Deus nos olha com misericórdia e Ele fala do tempo da ignorância e a gente passa a conhecê-lo e aí a gente entende a nossa essência, de onde viemos e para onde nós precisamos ir, para junto dele. Segundo item, vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim, Deus nos vivificou juntamente com Cristo. E assim se concretiza toda a palavra de Deus em nossas vidas através de Cristo. Nele nós estamos escondidos e, portanto, habitando no esconderijo do Altíssimo, tudo é em Cristo. Essa frase, vivificados por sua graça, quer dizer que nascemos de novo, João 3,3. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. E aqui a gente já viu em outro estudo acerca do nascer de novo, né, que é nascer do alto. Ou seja, é a vontade de Deus de nos tornar vivos para Ele, que faz com que o Espírito dele nos vivifique, de tal maneira que lá do alto Ele faz com que desça sobre nós a chuva do Espírito, que faz com que a gente seja limpo, fique limpo, regenerado e, portanto, conseguindo esta dádiva que vem da parte de Deus, que é o nascer de novo. Glória a Deus. O terceiro item, exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Lembrando aqui que quando fala dos apóstolos gentios, os gentios são aqueles que não são judeus. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Glória a Deus, por isso que somos co-herdeiros dessa maravilhosa graça, co-herdeiros com Cristo do reino de Deus. Que coisa maravilhosa! Então, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Leiam com calma 1 Coríntios 15 e nesses versículos de 3 a 8 e nos 20 a 25, que vamos entender bem isso. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor de Deus imerecido. Toma posse dessa graça maravilhosa. Resumindo o tópico, o pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina, concedida por obra da misericórdia
e do grande amor de Deus. Iniciando o próximo tópico, a salvação não vem das obras. Em Efésios, no capítulo 2, no versículo de 8 a 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Muitas das vezes, há muita confusão em torno deste assunto. As pessoas pensam que por darem esmolas, por praticarem, enfim, boas obras, elas têm um direito ao reino dos céus. Porém, a palavra deixa clara, ou melhor, bem claro, que a salvação, ela vem pela graça, é por meio da fé. Agora, aqueles que já estão na fé, que creem em Jesus, eles devem praticar boas obras, porque senão não seriam salvos, ou não se comportariam como os salvos, e sim como não salvos. O primeiro item, graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios, no capítulo 2, no versículo de 1 a 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Que coisa maravilhosa! Lá em Hebreus 2, no capítulo 2, no versículo 15, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19, a gente encontra um aparato sobre isso que se diz acerca da salvação. Você vai ser salvo do quê? E a gente vê aí que a salvação, ela é abrangedora, ela é abrangente, melhor dizendo. Ela abrange a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Vamos entender bem isso, em nome de Jesus Cristo. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Romanos 3, 24. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Romanos 11, versículo 6. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. João 7, versículo 17. Veja que coisa. Isso aí é o que normalmente se chama de livre-arbítrio. Mas em Deus, esse livre-arbítrio é resumido em você quer a morte ou você quer a vida. A fé deve ser considerada como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. Segundo item, obras como evidência de salvação. Então, como já tinha dito, aquele que é salvo, a evidência dessa salvação está com certeza nas boas obras. Vejamos. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda, ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Glória a Deus por isso.
Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. 2 Coríntios 5:17. Tomemos posse da nova criatura, do novo homem que devemos ser em Cristo, por obra dele para nossas vidas. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Que bom é sentir essa alegria de entender que somos salvos, de entender que estamos com Deus e por isso, nesta alegria que vem do Espírito Santo, caminhamos em Deus fazendo a vontade dele. E coisa boa é você entender bem isso e estar apto para, em Deus, ser capacitado para boas obras. Resumindo o tópico, a salvação é graça divina por meio da fé. As obras não são meio, mas o resultado de nossa salvação. Ou seja, ninguém é salvo por obras alguma. Porém, os salvos fazem boas obras. Entendamos bem isso, em nome de Jesus Cristo. Chegamos aqui ao final de nossa lição, com a nossa conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus nosso Pai. Mateus 5, versículo 16. E as boas obras praticamos com nossos atos, até com os pensamentos. Então, louvado seja o nome do Senhor. Lembre-se, você é um salvo? Então tome posse da bênção, das bênçãos espirituais, do fortalecimento em Deus, porque você foi chamado para fazer boas obras em Cristo Jesus. A próxima lição será a lição 6 e veremos no dia 10 de maio, no próximo domingo, a condição dos gentios sem Deus. Então, que Deus te abençoe. Que a graça do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para todos sempre. A igreja diz: Amém. Deus vos abençoe.